É muito fácil a gente olhar para o nosso presente e achar que o universo conspira contra a gente, que o mundo está contra nós e que nada dá certo na nossa vida. Mas se a gente parar para pensar e ser sincero com a gente mesmo, a gente vai chegar à conclusão de que tudo é um resultado de escolhas que a gente fez lá no passado e que acabam definindo a situação atual da nossa vida. Eu, quando eu era muito jovem, fiz várias escolhas certas e algumas erradas também. E essas escolhas moldam a situação da minha vida atual. Por exemplo, quando eu era jovem, eu optei por levar uma vida muito sem compromisso, sabe? Tanto em relação a trabalho, quanto em relação a namoros também, relacionamentos. Eu comecei a namorar muito cedo, e logo cedo, ali meus 19, 20 anos, eu já estava morando com uma namorada. Olha só, na casa dos meus pais. E por consequência disso, minha namorada engravidou e eu fui pai com 21 anos. Essa foi uma escolha que eu fiz de não preservar, de não me cuidar nessa parte, de não ter um planejamento e acarretou por eu ser pai muito jovem. Hoje eu sou grato pelo filho que eu tenho, meu filho tem 24 anos, é meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, já é um homem formado, tem um emprego dele, mas foi um desafio criá-lo, porque foi uma gravidez inesperada. Eu me separei da mãe dele quando ele tinha 2 anos. Claro, era muito jovem, então não tinha certeza de nada que eu queria na vida. E aí foi uma convivência difícil, foi uma educação difícil, uma criação difícil com o meu filho mais velho, porque eu não podia estar presente em todos os momentos. Acabou que eu mudei de cidade também e nós ficamos morando longe um do outro por um bom tempo, acho que uns 4 anos ali. E eu não pude estar presente de perto na infância dele. Estava presente ali aos finais de semana, a cada 15 dias, conforme a lei exige ali. Queria estar mais perto, mas não conseguia. Então essa escolha que eu fiz de ter uma vida meio que descompromissada nessa fase da minha vida me levou a isso, a ser um pai muito jovem, um pai muito cedo. E não pude passar os valores que eu tenho na vida, os valores que eu conheço, que eu entendo como certos, para o meu filho, até mesmo porque nessa fase da minha vida eu também não tinha certeza de quais valores eram os certos para mim. Então, era uma criança cuidando da outra praticamente, né? Mas com isso me trouxe também uma série de responsabilidades, porque a partir do momento que eu tive meu filho, eu tinha uma responsabilidade a lidar. Eu tinha alguém para cuidar. Então, eu tive que correr atrás, tive que trabalhar, tive que guardar meu dinheiro para ajudá-lo na criação dele. Então, eu paguei pensão alimentícia dos 2 anos até os 18 anos dele, praticamente a vida inteira dele. E nunca me neguei a fazer isso. Sempre foi um sacrifício porque eu ganhava pouco, então o pouco que eu ganhava ainda tirava a pensão, não ficava nada. Então, assim, olha só o impacto que isso trouxe, né, na minha vida. E com isso a gente vai aprendendo, né? Na verdade, com esses tombos que a gente vai tomando, com essas escolhas erradas que a gente tem, tudo isso serve de lição para formar o homem, para calejar a pessoa que você vai ser no futuro. Então eu comecei a dar muito valor pro dinheiro que eu ganhava, pro trabalho que eu tinha, porque era uma forma de me sustentar e de sustentar o meu filho também. E aí esse acontecimento de eu ser pai muito jovem também acarretou em outras coisas, né? Os planos que eu tinha quando criança e antes de ser pai mudaram totalmente. Eu não pude planejar uma carreira da forma como eu queria, eu tive que aceitar o emprego que aparecesse para ter um dinheiro em mãos ali para poder dar o sustento para o meu filho. Então foram 18 anos da minha vida onde eu não pude planejar o meu futuro, apenas seguir conforme a corrente, trabalhar, pegar o dinheiro, ajudar na criação dele e não pude dar uma sequência nos estudos ali da forma como eu gostaria. Só depois, muito mais tarde, quando eu tinha 28 para 29 anos, meu filho já estava maior e tudo, que eu ingressei numa faculdade. Não era a faculdade dos sonhos, era uma faculdade que já era da área onde eu trabalhava e eu paguei a faculdade, não foi uma faculdade federal, pública nem nada, foi uma faculdade que eu tive que pagar para fazê-la e foi uma necessidade mais da carreira que eu estava seguindo, para eu poder trabalhar, para poder crescer no meu serviço. Então você vê, né? Uma escolha gera impacto em outras escolhas, né? Não pude fazer a escolha que eu queria no meu futuro. E confesso para vocês que é uma frustração muito grande, assim. Eu queria ter estudado uma profissão para uma carreira mais promissora, uma medicina, uma engenharia, né? Uma odontologia, alguma coisa mais promissora mesmo. Mas não pude, não tive essa oportunidade, né? Não tive essa possibilidade, na verdade.
por consequência das escolhas que eu fiz lá atrás. Então tive que correr atrás do tempo, correr atrás do rabo, né, como se diz. E muito tempo depois, quando eu me casei novamente, aí sim eu comecei a planejar melhor as coisas. E sou muito grato pela minha esposa, por ela ter aparecido na minha vida, né? Eu conheci minha esposa lá atrás, na época em que eu era ainda da noitada, né, que gostava de sair e tudo, mas acarretou da gente não namorar naquela época, para você ver como é que os planos de Deus são fantásticos, né? Deus colocou ela na minha vida novamente, quando eu já tinha 30 e poucos anos, 32 anos na verdade, e mais maduro, para a gente conseguir construir uma relação saudável e planejada. Então namoramos por um ano, noivamos mais um ano, casamos e atualmente nós temos aí 11 anos de casado, 13 anos de relacionamento. Temos uma filha que veio planejada, de 9 anos, a Rebeca, que nós amamos muito. E para ela eu consigo passar todos os meus valores de perto ali. Estou bem próximo todos os dias na criação dela e no desenvolvimento dela. Mas poderia ter sido antes, né? Hoje eu já poderia estar com uma família estruturada há muito mais tempo. Mas tudo bem, né? Faz parte, né? São os caminhos que a vida coloca na nossa frente e as escolhas que a gente toma que provocam esse tipo de impacto. Então hoje eu tomo muito cuidado com as escolhas que eu tenho, com as decisões que eu tomo, porque eu sei que uma mínima decisão errada, equivocada, pode acarretar uma série de acontecimentos no futuro. Então eu procuro pensar bastante antes de tomar uma decisão. Então assim, a minha vida, hoje eu tenho 45 anos, foram ali 18 ou 20 anos de impactos ocasionados por uma escolha errada que eu fiz lá atrás. Então a minha reflexão de hoje é que você se atente bastante às escolhas que você faz na sua vida, às decisões que você toma, porque elas não impactam somente você, elas impactam as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, seus filhos, sua esposa. Então não seja egoísta e pense bastante antes de tomar uma decisão que pode ser muito importante no seu futuro, tá bom? Fica essa reflexão de hoje de um pai de família, um marido que hoje está muito mais atento, está muito mais pensativo, muito mais criterioso antes de tomar uma decisão. Vou ficando por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!